Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no livro de Provérbios. Lembrando que serão 32 programas em que nos deteremos no estudo desse livro tão prático que tem auxiliado muitos cristãos a andar com sabedoria e discernimento em suas vidas cristãs. Assim como vimos em Efésios a recomendação de compreendermos a vontade de Deus, aqui no livro de Provérbios certamente veremos princípios e orientação totalmente aplicáveis às nossas vidas. Mesmo que você esteja só, ou que você esteja reunido com seus familiares, ou aí no seu pequeno grupo, o meu desejo é que você possa usufruir da riqueza da palavra de Deus que encontraremos no estudo desse livro. Faça um projeto, se programe para não perder nenhum só dos 32 programas, incluindo esse programa de hoje. Como você sabe, em minha opinião, como já expressei em outras ocasiões, o conhecimento do contexto de um livro que separamos para a nossa reflexão, para o nosso estudo, o conhecimento desse contexto é importante porque quando entendemos os detalhes sobre o autor, sobre os destinatários, quando conhecemos os fatos que cercaram a composição do livro, e ainda quando conhecemos outros detalhes que motivaram a sua escrita, certamente temos melhores condições de entender e aprender o texto bíblico com maior facilidade. Portanto, o meu desafio é que você preste atenção nos detalhes que nós vamos enumerar agora, para que então você, sabendo desse contexto, possa usufruir bem do texto de Provérbios. Em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho a respeito da introdução do livro. O livro de Provérbios é um dos mais significativos do Antigo Testamento, e os provérbios bíblicos são um reflexo poético da doutrina dos sábios. São o elemento mais típico que nos revela parte da literatura sapiencial do povo de Israel. Apesar do nome, o livro de Provérbios é mais do que uma coletânea de provérbios. Contém também alguns discursos e termina com um poema à mulher virtuosa. Mas normalmente, e a maioria dos provérbios, vão nos mostrar isso. Essa forma era uma forma breve e fácil de se gravar na memória os conceitos de sabedoria que deveriam ser passados de geração para geração. Os provérbios destinavam-se ao ensino oral. O filho recebia o ensinamento do pai ou da mãe e assim retinha-os para que pudesse viver com sabedoria. E quando fosse adulto e se casasse, ele também passaria para os seus filhos. Uma das razões pela qual o mestre chamava o seu discípulo de filho era exatamente essa. O mestre, como um pai, passava esses ensinamentos ao seu discípulo na expectativa de que o seu ensino não fosse só memorizado, mas, sobretudo, fosse praticado. Em segundo lugar, em relação à autoria de Provérbios, temos que mencionar o seguinte. O texto diz, logo no capítulo 1, versículo 1, que os provérbios são de Salomão. Mas esses provérbios foram escritos também por outros sábios de Israel. Veja, por exemplo, em 22:17 e capítulo 24, versículo 23. Esses provérbios foram transcritos pelos homens do rei Ezequias. Veja no capítulo 25, versículo 1. Nessa grande coletânea temos também as palavras de Agur, capítulo 30, versículo 1, e as palavras do rei Lemuel, capítulo 31, versículo 1. Mas, mesmo considerando a participação desses escritores, não há indícios fortes que nos obriguem a abandonar a declaração bíblica de que Salomão escreveu a maior parte do livro. Já que não conhecemos a identidade desses outros autores, não temos como definir a data de composição do livro. Ou, pelo menos, temos mais dificuldade em definir a data desse livro. Agora, um outro detalhe em relação agora às características desses outros autores, ou dos autores que compuseram o livro de Provérbios. Considerando-se, em primeiro lugar, os sábios da antiguidade, podemos citar os egípcios e os seus sábios. Por exemplo, Gênesis 41, 8. As pirâmides são prova, até os dias de hoje, da sabedoria e inteligência daquele povo. Mas além dos egípcios, os israelitas também tiveram contato com outros sábios, com os sábios caldeus, por exemplo. Veja em Daniel capítulo 2, capítulo 5. E além disso, eles tiveram contato com
outros sábios ainda, por exemplo, com os edomitas, em Obadias, versículo 8. Agora, considerando-se Salomão como o autor, podemos verificar 5 detalhes em suas características que certamente influenciaram seus escritos. Primeiro, Salomão amava a Deus, e Deus lhe concedeu sabedoria mais do que a todos os homens. Segundo, Salomão recebeu sabedoria da parte de Deus de modo extraordinário. Terceiro, a sabedoria de Salomão excedia a sabedoria dos sábios de todo o Oriente, incluindo até os egípcios, os caldeus e outros sábios. Quarto lugar, a sua fama se estendeu todos os limites do Oriente. E em quinto lugar, ao compor ele mais de 3.000 provérbios, veja bem, 3.000 provérbios, então Salomão demonstrou a sabedoria em diversas áreas do seu conhecimento dadas por Deus. Ele falou sobre zoologia, sobre botânica, sobre relacionamento de pais com os filhos, sobre finanças, sobre relacionamento de marido e mulher, enfim. Realmente era alguém capacitado pelo Senhor para produzir essas orientações práticas para a vida diária. Considerando, então, também outros prováveis autores, os homens de Ezequias, temos que lembrar da grande reforma religiosa que esse rei, que veio depois de Salomão, já no reino dividido, no reino de Judá, ele impôs essa reforma religiosa quando ele recordou as palavras de Davi, que vieram através de Gade, o vidente. Considerando-se também Agur, filho de Jaqué, não sabemos detalhes sobre esse personagem, porém uma outra possível sugestão de tradução do nome de Agur é oráculo. E se essa for a opção, poderemos ligá-lo a oráculos de outras nações, como por exemplo o caso de Massa, uma tribo árabe descendente de Abraão por meio de Ismael. Provavelmente esse Agur era um poeta estrangeiro louvando a Deus com sua inteligência nativa, com seu estilo e qualidades próprias. Considerando-se também o rei Lemuel, que escreveu o capítulo 31, também por não termos informações sobre a sua origem, nós podemos até adotar a seguinte posição. Alguns entendem que esse rei, na verdade, ou esse nome, Lemuel, era, na verdade, um pseudônimo do Salomão. Então teria sido a mãe de Salomão a autora de alguns provérbios. E você deve se lembrar quem é a mãe de Salomão? Exatamente. Você se lembra? Betseba. Então devemos considerar 31:1 como alguém que também cooperou na produção desse livro. Mas com certeza a grande maioria dos provérbios foram escritos pelo rei Salomão. Enfim, o que podemos afirmar em resumo sobre a autoria é que o livro bem pode ser a síntese da sabedoria e cultura dos povos da antiguidade, mas com certeza a cultura israelita estava sendo destacada. Agora sim, em relação à data de Provérbios, como nós tínhamos dito anteriormente, porque temos alguns autores, provavelmente alguns autores, esse livro tem alguma dificuldade. Os críticos, os estudiosos encontram algumas dificuldades para se fixar numa data de composição do livro de Provérbios. Mas devemos considerar, veja bem, que Salomão reinou no 10º século antes de Cristo. E por isso, a partir dessa data, até o ano 280 a.C., quando a Septuaginta já estava concluída, isso é, a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento, do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, durante esse período, mas é um período longo, podemos datar Provérbios. Mas podemos afunilar um pouquinho mais. Considerando-se a importância do fato dos sábios de Ezequias terem compilado e editado o livro entre 715 e 686 a.C., provavelmente podemos considerar a data de Provérbios lá pelos anos 650 a 600 a.C. Agora, uma outra consideração é em relação à natureza da literatura proverbial. Toda cultura
possui seus próprios provérbios e a sua sabedoria tradicional. Na antiguidade, coletâneas de sabedoria tradicional serviam de texto para a educação dos jovens da aristocracia e até daqueles que estavam emergindo, famílias um pouco mais abastadas. Provérbios, então, têm outros aspectos em comum com os escritos de sabedoria das outras nações do Antigo Oriente. Provérbios é muito prático, sua estrutura e organização são semelhantes às de outros escritos de sabedoria do mundo oriental. Mas a sabedoria israelita, essa sabedoria é diferente e ela se destaca das outras nações porque afirma claramente que Deus é o ponto de partida na busca da verdadeira sabedoria. Essa é a diferença. Você deve se lembrar dessas palavras. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 1, versículo 7. Essa é a diferença entre a sabedoria bíblica, a sabedoria israelita e a sabedoria que está difusa por tantas outras nações. A sabedoria bíblica, ela está centrada no temor ao Senhor. Muito bem, agora em relação às formas de ensino dessa sabedoria. Provérbios não é só interessante como leitura. Os seus ensinamentos são memoráveis. Seguem-se algumas das principais formas de expressão. Provérbio é uma breve observação ética ou ensinamento cuidadosamente construído. A admoestação, nós vamos encontrar admoestações também nesse livro. É um preceito escrito ou em forma de um provérbio curto ou como parte de um discurso longo. Nós vamos encontrar também ditados numéricos. O modelo numérico relaciona elementos que têm alguma coisa em comum depois de uma introdução. Nós vamos encontrar ditados do tipo, melhor é do que. Isto é, nós vamos encontrar vários provérbios com esse modelo. Melhor é A do que B. Nós vamos encontrar também perguntas retóricas. Veja que são vários estilos de composição desse livro. São perguntas com respostas óbvias, que ainda assim levarão o leitor a uma reflexão mais profunda. Nós vamos encontrar poemas de sabedoria que expressam lições morais e vamos encontrar uma história exemplar. A história exemplar tem por objetivo ensinar uma lição moral e o exemplo maior disso é o poema da Mulher Virtuosa no capítulo 31. Agora, passamos para um outro detalhe, para um outro aspecto introdutório, em relação às fontes que deram origem aos provérbios. Dizer que Salomão foi o principal autor de provérbios não implica que ele tenha redigido cada provérbio de suas divisões. Com certeza, uma fonte básica da sabedoria israelita era a família. Por quê? Na família, os ensinos tradicionais eram transmitidos de geração em geração. Portanto, depois que popularmente se fixasse certo ensinamento, ele poderia ser trabalhado e poderia ser transformado em um provérbio. Uma segunda fonte eram as escolas em que os escribas tanto compilavam como compunham literatura de sabedoria. E ainda poderíamos acrescentar a própria lei de Moisés como uma das fontes que deram origem a essas máximas tão práticas e sábias. Em relação à estrutura do texto, nós temos então, do capítulo 1 até o capítulo 24, os provérbios de Salomão. Do capítulo 25 até o capítulo 29, a coletânea dos homens, dos sábios do rei Ezequias. Do capítulo 31 a 33, é todo o capítulo 30, nós temos as palavras do rei Agur. E no capítulo 31 temos as palavras do rei Lemuel. Muito bem, essa é, de forma geral, a estrutura de provérbios. Agora temos que falar um pouquinho sobre a estrutura temática do livro. Nos provérbios,
nós vamos encontrar vários temas dos mais interessantes possíveis. A sabedoria natural, em que se ensina o trabalho, a diligência, o entendimento, a reflexão, a moderação, a confiança e a alegria. Sobre a sabedoria moral, nós vamos encontrar os preceitos sobre a obediência, a atenção aos conselhos, uma vida correta, respeito à lei, a importância da fidelidade, da generosidade, da equidade. Mas, ao mesmo tempo, vamos também encontrar proibições, advertências, contra as riquezas, contra as lisonjas, contra as mentiras, contra a soberba, contra a ira, contra a retribuição injusta e contra a vingança. Em Provérbios também encontramos ensinamentos sobre a sabedoria religiosa, quando se destacam a necessidade da humildade, da mansidão, submissão, conformidade, modéstia, esperança, fé, amor. Enfim, nós temos um conteúdo temático dos mais ricos em Provérbios. Em relação ao propósito e à função do livro, a função do livro claramente é uma exposição de sabedoria que visava o ensinamento ao povo, que visava o ensinamento ao mais jovem. A função do livro era apresentar os princípios da vida e da prática como alguma coisa inseparável. A sua função era mostrar na prática como a vida funciona. E o propósito do livro, ele é um convite. O leitor é convidado a aprender sabedoria e a compreender a vida para entender como ela é, como que ela funciona. Em relação ao valor teológico de Provérbios, Provérbios desafia os fiéis a aprenderem lições das gerações passadas. O livro apresenta as implicações práticas da confissão de que Deus é o Senhor de tudo, que o princípio do saber é o temor do Senhor. E em relação ao uso dos provérbios no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, Jesus usando provérbios na parábola do banquete. Na parábola do rico insensato, nós temos referências ao livro de Provérbios. Pedro também mencionou e se referiu a alguns provérbios. Por exemplo, em 1 Pedro 2,17, 1 Pedro 3,13, 1 Pedro 4,8 e 1 Pedro 4,18, nós temos algumas referências ao livro de Provérbios. Paulo também utiliza os provérbios, pelo menos em Romanos 12:20 e em 1 Coríntios 2:12:4. Em relação à forma de interpretarmos os provérbios, nós temos que entender agora claramente. Nós precisamos saber que os provérbios não são promessas. Eles são normas gerais e regulamentos para a vida tranquila. São ensinamentos sobre os valores básicos da vida. A vida insensata se caracteriza em crimes violentos, mas a vida sábia se caracteriza por temer a Deus e andar corretamente. Há muita distinção entre a vida insensata e a vida sábia no livro de Provérbios. É necessário entendermos que, embora o livro apresente como base para a sabedoria o temor a Deus, e a linguagem religiosa também esteja presente aqui, raramente ela é usada nesse livro. Na verdade, temos que entender que nem tudo na vida precisa ser religioso para ser piedoso. Querido amigo, depois dessas considerações introdutórias, eu creio que alguns ainda estejam perguntando, afinal de contas, vale a pena estudar provérbios? Eram provérbios de uma nação de muito tempo atrás, talvez de 3.000 anos atrás. E a resposta que posso lhe oferecer é a seguinte: vale a pena estudar provérbios, porque ele é um livro que nos ajudará a viver melhor. Diante da complexidade da nossa vida, dos vários assuntos e das várias demandas que temos no nosso dia a dia, todos nós necessitamos de conselhos práticos, de conselhos sábios, mas também de conselhos espirituais. E no livro de Provérbios encontramos essa profundidade espiritual para as questões do nosso dia a dia. Em Provérbios, temos os assuntos mais diversos tratados de uma maneira clara, simples e direta. Esses temas nos fazem ver como a vida funciona e como devemos proceder para que ela funcione da melhor maneira possível. Que o Senhor te motive a estudar Provérbios. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe
e até o próximo programa no capítulo 1 de Provérbios.